No episódio anterior, você viu como a imprensa alternativa abriu espaço para todas as tendências e todos os movimentos sociais que foram surgindo no bojo da resistência democrática. Hoje você vai ver como tudo isso se espalhou pelo país inteiro. São incontáveis, centenas com certeza, os jornais alternativos que surgem em todo o país na década de 70. Muitos são feitos com simplicidade, inclusive os de comunidades populares e do movimento estudantil, isso em 72. Os jornais estudantis da minha época, eles tiveram um grande papel porque a cultura e a imprensa vinham muito juntas, fazendo uma espécie de cimento em toda aquela movimentação que ocorria. Diferente dos dias de hoje, a gente praticamente vivia a nossa vida toda dentro da universidade. A gente morava na universidade, namorava na universidade, tinha festa na universidade, tudo acontecia ali. Todo mundo sabia o que era diagramar um jornal, fazer pestape, gravura, desenho, cartoon. A gente fazia no extenso a álcool, que saía aquela publicação toda roxa, né? Bonita, do bem a cor que eu gosto, inclusive. Talvez seja por isso que eu gosto tanto de roxo. Mas, enfim, todos nós tínhamos um pouco desse artesanato jornalístico. Comecei, sim, em jornal do centro acadêmico, na prensa principalmente, e fazendo a revista Balão, que foi uma invenção nossa lá na USP. Eu me juntei com o Luiz G, com os irmãos Caruso, com a Lúcia, com um monte de gente na época, e produzimos a Balão durante uns 2 ou 3 anos. Era isso, era reunir as pessoas, cada um trazer suas histórias e a gente fazer um número. Era completamente disparatado como linha editorial, cada um fazia uma história para uma direção mesmo. Foi maravilhoso, foi, acho que, a melhor experiência da minha vida. No mesmo ano começa a circular Terra Roxa, dos estudantes da Universidade Estadual de Londrina. Avesso, publicação do DCE Livre da USP, faz parte dessa onda que se amplia em 77. Destaca-se como porta-voz do debate entre as tendências políticas dentro da universidade. E surpreende pela ousadia gráfica. Adotou o formato standard, diferenciando-se do formato tabloide da grande maioria de jornais alternativos. Surge o DCE Livre da USP, Alexandre Vanucchi Leme. O Dom Paulo ia celebrar a missa para o Alexandre Vanucchi, um estudante morto pela polícia, e nós ficamos de fazer a matéria. A matéria, ela foi censurada, claro. Mas eu fiz na redação o desenho a traço do Dom Paulo e mostrei para o censor. E eu tinha direito a uma cor na gráfica, que era a gráfica do Brasil Herald, uma grafiqueta na Lapa. Eu pegava o meu desenho, que eu já fazia no tamanho da capa, que não tinha outro recurso, e aplicava uma cor no vegetal, porque eu tinha direito a uma cor. Todas as capas tinham um fundo. E o censor ficava na boca da máquina, esperando rodar. Isso já no sábado à noite, que segunda-feira a gente tinha que estar nas bancas. Quando ele viu o cardeal vermelho, ele já saiu me batendo. Como batendo? Batendo, me dando tapa. Censor? Ele se sentiu traído porque ele não viu o vermelho. Ele viu só o traço em preto na redação. O que era? Uma fobia com o vermelho? Não, ele achou que a capa ganhou uma importância que ela não tinha em branco e preto e se sentiu traído por ignorância. Todo mundo tinha um mote qualquer que puxava por essa reverência, puxava por essa alegria que a gente tinha nesse combate, que eu sempre digo que era mais fácil porque o inimigo comum estava plenamente identificado, e que colocava a gente em ação. Pai, afasta de mim esse cálice.
De vinho tinto de sangue, arroz à grega, parapundá, adadá, parapundá, taratundé, tarapundá, tarapundá, tarapundá. Meu som! Olha, eles estão apurrinhando muito, sabe? Esse nosso também, de o som não tava no programa, não. Tava no programa, claro, tá no programa que eu não posso cantar a música, nem posso cantar Ana de Amsterdã. Não vou cantar nenhuma das duas, mas desligar o som não precisa, não. Cobra de Vidro, jornal dos estudantes da FAAP, FGV e outras escolas de São Paulo, também é de 1977. Em 1978, surge Metanoia, revista dos estudantes de Ciências Humanas da Universidade Federal da Bahia. Yadamir Marini. E os estudantes. Basta as prisões. E outro dia a gente fez um debate, por exemplo, passando um filme que era documentário da época, era o Apito da Panela de Pressão, e estavam na plateia desse debate a molecada, que eu falo com muito carinho, do Levante Popular. E aí um dos meninos perguntou para a nossa geração, que estava lá também, ele falou, como é que vocês faziam para convocar manifestação se não tinha Facebook? E aí levou a gente a essa reflexão. Realmente o que fazia juntar as pessoas eram os instrumentos da mídia impressa que a gente tinha na mão, nos centros acadêmicos e no Conselho de Centros Acadêmicos, e era também uma identidade cultural coletiva muito grande. O pessoal do Facebook, eles começaram a pensar se eles faziam, se eles construíam essa identidade através do Facebook. E muita gente coloca, por exemplo, que eles constroem, na verdade, eu acho que a molecada que vai hoje para a rua valoriza muito mais um processo que seja horizontal. E isso é resultado também do instrumento que eles usam para se comunicar. Então, a comunicação por internet, que não tem o líder, que não tem... Eles questionam muito esse tipo de representação. O movimento de junho, ao contrário do que alguns queiram dizer, eu acho que ele inseriu a movimentação de rua de novo na conversa da democracia. Eu acho que não vai ter esse retorno que as pessoas estão esperando. Muitos falam assim, não, vamos esperar um pouco, porque a liderança vai aparecer, daí a gente negocia com a liderança. Não vai aparecer. Eles aprenderam a funcionar de outro jeito. É outra geração, é outro movimento estudantil. Um outro tipo de publicação surge com toda a força em diferentes locais do Brasil. É o jornalismo regional, independente e alternativo. No Acre, por exemplo, surge Varadouro, que teve grande influência na resistência dos seringueiros contra a ocupação de suas terras por invasores do Sudeste. Reportagens corajosas escancaravam a luta e a violência contra a população. Quem conta é o editor-chefe do jornal, Elson Martins. Esse daqui foi uma edição histórica, porque ela tem na terceira página a entrevista, a primeira entrevista dada pelo líder sindical e ambientalista Chico Mendes à imprensa brasileira. Primeira vez? Primeira vez que ele deu uma entrevista ao jornal. Chama o vereador seringueiro. Por quê, hein? Porque ele tinha sido eleito para a Câmara de Vereadores de Chapuri, achando que a política ia ajudá-lo na condução da luta socioambiental do Estado, na floresta. Mas ele se enganou, ele não deixou de ser seringueiro, ele ia para as sessões da Câmara e às vezes tinha que pôr uma gravata e tudo, mas depois tirava e ia cortar a seringa na colocação dele. O Varadouro é o caminho dentro da mata, pelo qual segue a mercadoria que o seringueiro precisa, o feijão, o charque, o querosene, sal. Isto aqui é um varadouro e foi isso que nos inspirou para fazer o jornal. Por este caminho, os seringueiros partiu para o enfrentamento com os peões pagos pelo fazendeiro para desmatar a floresta.
Então, nesse momento, eles cantavam uma música. O Nilson aqui pode dizer como era essa música. Pode cantar. Já chega de tanto sofrer, já chega de tanto chorar. A terra é de quem trabalha, na lei ou na marra nós vamos ganhar. Tinha um cineclube Aquiri, que a gente passava filmes escondidos da Polícia Federal, a gente corria a peça, teatro, e o Jornal Varadora fazia parte dessa esfera de relacionamento, de compromissos que a gente tinha. Então o jornal estava... Eu nunca escrevi no jornal, minha participação no jornal era em 2 momentos. No momento que ia fazer um mutirão para dobrar o jornal e no momento que a gente ia vender, distribuir o jornal. A distribuição dele, ele ia mais ou menos uns 2.000 jornais para os sindicatos, distribuídos pela própria CONTAG. Entende? E nos sindicatos eram formados grupos de estudo e eram lidos e discutidos matéria por matéria. Entende? Por outro lado, para a igreja, ia mais 2.000 para as 520 comunidades eclesiais de base. A 4.200 quilômetros de distância, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, 66 jornalistas formam, em 74, uma cooperativa e fazem um jornal que marcou época, Co-Jornal. A cooperativa é uma organização extremamente democrática, né? Cada um é um voto, independente da participação que tem. Tudo é decidido na Assembleia, e a Assembleia cada sócio é um voto. Então nós começamos a fazer esse boletimzinho, que eram 8 páginas, assim, chamava Co-Jornal, que era um boletim, uma coisa interna, inicialmente interna, distribuído gratuitamente. A gente começou tirando uns 1.000 exemplares. E de repente aquele jornal começou a crescer a demanda, então a gente começou tirando 1.000 exemplares, de repente já estava tirando 1.500, 2.000, 3.000, de repente já eram 4.000. Aí a ideia do próprio pessoal lá que disse: por que você não bota na banca esse boletim? Engorda ele um pouquinho e bota na banca. E foi o que nós fizemos, e se revelou uma boa ideia, porque o jornal ele foi se construindo. Co-Jornal aborda temas tabu para a maioria da imprensa. Questões de anistia, por exemplo, os jornais não tocavam, né? Tortura, nem falar, né? Então, volta dos caçados, nem falar. Então, e nós começamos a tocar nesses temas. Esse Co-Jornal é de 1977. Uma pesquisadora fez um levantamento no Diário Oficial. Pegou um por um todas as cassações, todos os políticos cassados. E constatou esse número aqui, 4.682 nomes. Ela levantou nome por nome. Co-Jornal agrada, cresce e chega a ter 60 páginas, metade com anúncios, o que fortalece a posição da cooperativa. E chama a atenção da Polícia Federal. Era o jornal Bandeira. Ele reuniu os donos das empresas de comunicação, fez um discurso dizendo que havia em Porto Alegre um grupo que estava editando um jornal que só denegria o governo e que o governo não concordava e que o governo ia tomar providências contra essa publicação, que era uma publicação sensacionalista e tal, e tal, e tal. A edição anterior a esse movimento que envolveu a Polícia Federal e o Terceiro Exército, o jornal com as 60 páginas tinha 28 ou 29 páginas de anúncio. E na edição seguinte tinha 2 ou 3. Muita pressão. O jornal não cede e avança. Revela documentos sobre a morte do capitão Lamarca, o que cutucou a onça com a vara curta. Os militares reagem. Os editores são processados, condenados e vão para a prisão. O jornal ainda resiste até 1983. Se há alguma originalidade nesse projeto, ela decorre do fato de ele ser integrado a uma cooperativa. E eu acho que não houve nessa experiência do jornalismo, dito jornalismo alternativo, uma situação assim como essa. Em 1976, em Minas Gerais, há uma rebelião de jornalistas inconformados com a submissão da imprensa de Belo Horizonte à ditadura. Lá em Minas,
A repressão sempre teve uma característica muito acentuada de brutalidade. A ultradireita clandestina também agiu sempre de modo muito bestial. E foi nesse contexto que surgiu o Jornal de Fato. Nós tivemos a vida um pouco facilitada pelo pioneirismo do jornal Opinião e, sobretudo, o pioneirismo do jornal Movimento. E a vantagem de que os fundadores do Jornal de Fato eram todos jornalistas jovens profissionais da grande imprensa local e até nacional nas sucursais. Nós editávamos o jornal sempre de quinta para sexta, de sexta para sábado, aí ficávamos até de manhã. Os diagramadores saíam da imprensa onde trabalhavam como profissionais, vinham para o jornal, os fotógrafos também profissionais vinham, todos os colaboradores, ninguém nunca recebeu um tostão, ao contrário, todos tiravam do bolso para ajudar a fazer o jornal. E era um jornal tabloide, muito bem editado, um trabalho de capa, um trabalho de diagramação muitíssimo bem feito e com uma distribuição agradável, solta, de ilustrações, de fotos e de cartoons. Um cartoon irônico, um cartoon de opinião, um cartoon descritivo. Então isso dava ao jornal assim, uma alegria para se ler e a variedade de temas. O jornal saía, nós mesmos colocávamos de banca em banca, assim como depois recolhíamos a sobra e o dinheirinho da venda, e o mais importante era a venda manual. Em 1978, de fato, fez uma reportagem que tornou-se matéria de capa, que imaginávamos um grande impacto, envolvendo o sequestro, a tortura e o assassinato de uma criança, um jovenzinho adolescente de 13 anos de idade. O que aconteceu? O Cosminho foi preso e foi assassinado na tortura. Claro que abafaram. A mãe do Cosminho nos procurou, teve um contato conosco no Jornal de Fato, e nós descobrimos que o corpo estava no Instituto Médico Legal, na Avenida Amazonas, no bairro Gamileira. Fizemos uma campana, imaginando que eles fariam um enterro clandestino do corpo do Cosminho. E a campana deu certo. Final da tarde, já quase no lusco-fusco, sai uma viatura, tipo um furgão da Polícia Civil, conduzindo o caixão do Cosminho. E pela direção seria o cemitério da zona leste da cidade, o cemitério da Saudade. Eles fizeram o enterro no cemitério da Saudade, os coveiros e os policiais, e nós seguimos sem sermos percebidos e observando de longe, do lado de fora do cemitério, mais ou menos o local onde estava a cova. Assim que a polícia se foi, nós entramos no cemitério nos passando por policiais. E os coveiros desenterraram o caixão. Nós abrimos o caixão e fotografamos o corpo, especialmente o rosto do Cosminho, todo deformado por tortura. E colocamos isso na primeira página, matéria de capa do Jornal de Fato. Foi um estrondo. O jornal não foi apreendido porque tudo foi uma grande surpresa. Ele já estava em circulação. E como naquele momento da publicação do jornal, o movimento pela anistia já era muito vigoroso no Brasil, se organizou exatamente no ano de 78, e juntamente com ele o movimento por direitos humanos, esse tema tornou-se um assunto recorrente, sempre lembrado. Cidade Livre surge em Brasília em 76. O Berrante, de 79, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Mutirão, de Fortaleza, Ceará, em 78. Jornal do Povo, de Recife, Pernambuco, em 79. Cabra Macho, revista de humor lançada em 74 em Natal, Rio Grande do Norte, e Resistência, Belém do Pará, 1978. Em Salvador, Bahia, nasce em 1977 O Inimigo do Rei, de inspiração anarquista, divulgando temas da contracultura, sexualidade e drogas. Crítico da ditadura e também do autoritarismo da esquerda. Irreverente, sobreviveu à crise da imprensa alternativa e circulou até 1988. Por falar em irreverência, uma das suas maiores expressões vai às bancas a partir de 1977, o jornal Repórter, com sede no Rio de Janeiro. O jornal assumiu como missão levar a defesa dos direitos humanos aos trabalhadores da Baixada Fluminense. O editorial de sua primeira edição é memorável. Nós somos uma geração de jornalistas formados no AI-5, na paranoia. Nós somos o medo. Ele escorre por cada linha que escrevemos e mancha o papel de vergonha.
Na busca pela linguagem das ruas, o jornal agride, provoca, navega pelo sensacionalismo e a escatologia. Narra o cotidiano de violência e miséria. Chegou a vender 100 mil exemplares. Acuado pelo regime, pela polícia e pela extrema-direita, teve edições apreendidas, processos judiciais, foi alvo de atentados em bancas de jornais. Descapitalizado, parou de circular em 1980. A gente provocava o tempo todo, quer dizer, o clima na redação era de risos, né? A gente tirava um sarro dos militares o tempo todo, quanto a gente podia. Então fizemos a montagem dentro de uma foto da Rainha Elizabeth, da Inglaterra, com a sua bolsinha, e o rosto do Figueiredo aqui, entendeu? De página inteira. Quem mandava era o Golbery. Denunciava as torturas, denunciava más condições de vida, salários baixos, né? Apoiava as greves e etc. Né? E dava voz ao povo. O jornal começa a circular em 77, dezembro de 77. Tal. Número 4, ele é apreendido nas bancas. Vem uma ordem da censura dizendo que o jornal tem que ser enviado para o departamento de censura 48 horas antes de ir à banca, o que seria impossível, inviabiliza qualquer jornal. Né? Protestamos e etc. 4 meses depois, cai a censura prévia para todos os jornais, para nós e para todos. Aí comemoramos, caiu a censura prévia, que maravilha. Em 80, as bancas começam a ser atingidas por bombas, que ninguém sabe de onde vem. Não era um trabalho. Quer dizer, é gozado falar isso, porque a ditadura e tal. A gente ria o tempo todo na redação, descia para comer sardinha lá embaixo e tal. Não tinha essa preocupação, os caras vão vir aqui prender a gente. A gente nem tinha essa noção da força da palavra naquela época, mas hoje a gente vê que a batalha da comunicação é a coisa mais importante. Tanto que a ditadura foi derrotada. Eu não acho que a esquerda foi derrotada. Ao contrário, a esquerda ganhou, porque a ditadura foi derrubada. No próximo episódio, você vai saber como as publicações se multiplicaram no exílio. A revista ela teve um papel importante porque ela agrupou como referência teórica um setor grande da esquerda brasileira que estava em autocrítica do militarismo, entende? E, ao mesmo tempo, começava a defender liberdades democráticas, a necessidade de uma frente democrática no país, a luta pela Assembleia Nacional Constituinte. Então vamos lançar as cartas chilenas, está aqui, carta chilena segunda época, que era era a retomada da experiência dos inconfidentes na denúncia das arbitrariedades do regime imperial.